Oi, eu sou a Passa, eu sou mestre em comunicação e semiótica pela PUC e trabalho com criadores de conteúdo para tornar isso um negócio para a maioria deles. A VidCon é o maior evento de vídeo online do mundo, é onde os criadores, onde a indústria de vídeo online se reúne todos os anos para entender o futuro, inclusive o presente, de se trabalhar com esse universo. O que eu mais vi esse ano foi o entendimento de que faz diferença o comportamento das pessoas no consumo do vídeo. Se mostrou muito claro isso em várias apresentações, quando eu falava sobre a psicologia do consumidor, por exemplo, e inclusive da análise de dados. E aí a gente vai ter aquela diferença quase que eu chamo de tecnogeracional, que é como você nasceu, em que meio você nasceu consumindo vídeo online. Se você nasceu e cresceu num consumo de vídeo que tem relação com o formato de TV, você vai se acostumar muito mais com esse formato que a gente vê no YouTube e costuma acompanhar a maioria dos vídeos. Mas o que deu para ver muito lá é que o formato vertical também está crescendo muito, principalmente com a geração mais nova e aquelas gerações que já se acostumaram com o formato vertical. Por isso a diferença tecnogeracional, né? Então, vídeo vertical também está crescendo muito e aí nesse entendimento psicológico muito claro de como a gente tem que fazer análise de consumo, inclusive para a criação de conteúdo. Então, se você vai trabalhar com vídeo, se você quer começar a trabalhar com vídeo na sua empresa, na sua marca, comece a entender inclusive como o seu público se comporta, para você saber o que você vai produzir qual formato, qual tipo de linguagem, como que você vai conversar com o seu público através da câmera. Trazendo um pouco até do evento, para vocês entenderem, o evento, de todos os eventos de marketing e comunicação que eu já participei, é o evento onde no palco tinha 50% homens e 50% mulheres. E principalmente tinha muitas pessoas que eles lá chamam de multiculturais, que não são as pessoas brancas, né? Que você tem pessoas diferentes no palco. Isso, a gente já discute isso muito aqui no Brasil, quanto a diversidade faz diferença para você ter discursos. Isso é o que o YouTube tem de melhor. É você ter a possibilidade, não só o YouTube, obviamente, mas todas as outras plataformas, a possibilidade de ouvir vozes diferentes e não só a voz que a gente sempre ouviu. De novo, volto lá para a questão tecnogeracional, de qual meio que você viveu consumindo conteúdo. Partindo desse pressuposto, a gente tem possibilidades e liberdade de expressão, de certa forma, para você falar o que você quiser na internet. A diferença é que a gente não está mais nos anos 90. Onde a piada que a gente fazia ali no bar, ali na escola, na faculdade, com um amigo, podia ser engraçadinha naquela época, porque as pessoas ainda não tinham tanto conhecimento e não tinham tanto acesso à diversidade que a internet está proporcionando, mas também tem um outro ponto relacionado ao quanto a cultura de ódio também se instalou nesse universo. Então, por mais que a gente veja o discurso de ódio crescendo cada vez mais em todas as esferas, levando preconceito a mensagens curtas e até vídeos muito longos, a gente começa a ver uma reação na internet muito forte de discussões sobre o quanto aquilo é preconceituoso ou isso é mimimi e vira aquela briga na internet. Uma coisa é clara, né? A gente quando vê qualquer tipo de mensagem que fala sobre determinado assunto, qualquer tipo de preconceito, que fale de homofobia, de racismo, de machismo, transfobia, qualquer um desses preconceitos, se ele está machucando ou está interferindo no direito de alguém de ser quem ela é, a gente está falando de preconceito, de fato isso tem que ser banido e as plataformas já estão preparadas para isso. Então, qualquer plataforma de publicação de conteúdo que a gente tem hoje, todas elas têm os termos de uso, que ninguém lê, mas que estão lá e que dizem qualquer tipo de conteúdo assim é banido. Inclusive, você pode perder a sua conta. E é o que eu falo para as pessoas, a atitude mais adulta que a gente pode ter nesses momentos de ódio latente em todos os lugares é denunciem, não só para as plataformas, é óbvio que esse é o primeiro lugar que a gente tem que denunciar, mas também denunciar, dependendo do tipo de conteúdo, fazer denúncias até mais graves, que levem inclusive até a justiça, porque é o caso, a forma que a gente tem para resolver. Agora, trazendo isso para o universo de empresas que trabalham com esses criadores, que usam, que fazem esse discurso, levam essa mensagem racista, homofóbica, enfim, qualquer tipo de preconceito que ela carregue, a gente não pode, enquanto empresa, contratar qualquer pessoa, e a gente não está falando só de influenciador, qualquer tipo de pessoa que vai representar a sua marca, que tem um discurso que não condiz com o discurso da marca.
Simplesmente assim. Não é por causa dos influenciadores. Isso acontece em qualquer serviço, em qualquer universo de referência, garoto propaganda, qualquer pessoa que você coloque, inclusive seus funcionários. Se o funcionário também emite mensagens racistas na posição pessoal dele, não é sobre minha visão pessoal, não. Você representa uma empresa, de certa forma, também. Isso prejudica a imagem da empresa. Então, para deixar muito claro para as pessoas que obviamente não é um problema de influenciadores, porque isso a gente óbvio canaliza, porque é o que está acontecendo, os casos mais recentes são direcionados ali, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer pessoa que represente a sua empresa. Qual é a melhor forma de reagir a isso? O que você faz, né? Você na empresa, poxa, contratei a pessoa, mas ela emitiu aquela mensagem, aquilo não tem nada a ver com a gente. Tenham cláusulas nos contratos para proteger a marca. Simplesmente assim, porque isso já te protege no mínimo. E antes disso, fazer uma boa pesquisa para entender o que essa pessoa já falou, se o discurso dela tem a ver com você, se ela já foi, em algum momento, falou de algum assunto sensível que não é interessante para a sua marca. Ter esse cuidado antes e também do contrato e do pós é sempre muito importante para que você não tenha problemas na hora de usar um criador de conteúdo, um influenciador, um garoto propaganda, qualquer que seja a pessoa, para você conseguir ter uma boa relação com ela. Por muito tempo, tanto agências quanto marcas trataram os criadores de conteúdo, os influenciadores, como mídia. Ou seja, qual era a verba que pagava esse tipo de trabalho? A verba de mídia. Isso significa que qual é o grande KPI da área de mídia? Quanto você alcança? Quantas pessoas você vai alcançar a partir daquela mensagem que você vai emitir. A diferença é que quando você trabalha com criadores de conteúdo, você não tem só uma mídia, você tem um endosso, você tem criação, você tem outros parâmetros que inclusive custam na hora de produzir um conteúdo com esse criador que fazem diferença. E isso costuma ser muito nebuloso, né? Fica numa área muito cinzenta na discussão de vou contratar um criador, um influenciador pelo número de seguidores ou pelo discurso. Obviamente, a melhor forma de você trabalhar é pelo discurso, pelo quanto ele se encaixa, porque a gente já viu N casos de número de seguidores não representar de fato o que você consegue atingir de resultado. Ou seja, se você quer mídia, não é com criadores de conteúdo que você deveria trabalhar. Muito pelo contrário, se você quer conteúdo, você trabalha com criadores, com influenciadores que vão te ajudar na questão de criação e de endosso. Ali a gente tem um caminho melhor. Nisso, quando a gente fala do briefing, né, trabalhar com esse universo de criadores que eu costumo dizer que existe uma grande diferença entre o criativo de agência e o creator, né, que é o criador na internet. O criativo na agência, eu falo que ele costuma fazer uma brincadeira até de dizer que ele é um criativo em cativeiro. Por quê? Porque ele cria para um cliente com uma verba já definida, para um plano de mídia, ou seja, ele já tem todo um escopo de trabalho. A forma como ele cria já está direcionada a atingir um objetivo lá que ele já tem dentro do plano de trabalho da estratégia da marca e também da agência. O criativo, o criador, né, o criador que faz todo esse trabalho que a gente vê maravilhoso na internet, que faz canais no YouTube, que são os grandes influenciadores, grandes criadores de conteúdo, falo que ele cria no habitat natural. E isso faz com que ele entenda as mudanças que acontecem quase todos os dias. Se a gente for reparar só nos números de atualizações que o algoritmo no YouTube, por exemplo, tem durante todo o ano, são mais de 300 atualizações todo o ano. Então, assim, não dá pra gente achar que vamos entender agora e assim, a partir de agora, a gente sabe como lidar com essa plataforma. Porque não. Se a gente não convive com ela todos os dias, que muda todos os dias, a gente não sabe. E isso é o que os criadores mais sabem fazer, porque eles vivem dentro dela. Sabendo que eles vivem dentro dela, a gente vai brifá-los para que eles façam como os criativos? Nunca podemos fazer isso, porque eles conhecem muito melhor a plataforma do que qualquer outra pessoa. O que a gente tem que fazer é ouvir essas pessoas. Ouvir o que os criadores têm para falar da comunidade deles. Assim, me conta um pouco da tua comunidade, me conta um pouco do que realmente a sua comunidade gosta, como que a gente pode trabalhar junto, porque muitas vezes você
desce um briefing goela abaixo para a pessoa, que é uma coisa que não vai funcionar com a audiência dela, com a comunidade dela, o resultado não vai ser bom e aí você vai achar que influenciadores não funcionam, quando na verdade o problema de comunicação ficou ali no meio do caminho. Né? Entender primeiro, ouçam os criadores, eles conhecem melhor do que ninguém a plataforma e também o próprio público. O influenciador e criador digital ele pode estar em todas as partes do funil, ele não precisa estar só no topo, nem só na parte da conversão, de fato. O que muitas marcas têm feito é pensar ele só como conversão. Né? Mas vou levar isso só para conversão, porque eu vou contratar um influenciador porque eu quero vender um estoque que está parado, um produto que eu preciso fazer um lançamento e colocar esse produto no mercado, de fato, desovar, né? Tirar ele daqui. Mas isso não necessariamente é o que gera de fato resultado para a sua marca numa perenidade, ou seja, numa consistência de trabalho com influenciadores. Você tem que ter estratégias para todas as partes do funil. A estratégia de branding, com toda certeza, para fazer as pessoas conhecerem a sua marca, porque muitas vezes a audiência desse criador, desse influenciador, não sabe quem é você, não sabe da sua marca, do potencial que tem seu produto. Então ali você tem uma estratégia. Depois, no meio do funil, você tem uma outra estratégia de nutrição, onde você faz um trabalho perene, de consistência. Aquele criador que trouxe essa nova audiência para você, continua trabalhando com ele para que ele consiga nutrir esse funil. Para que no final, quando você tem uma estratégia de venda, de performance, onde você vai medir de fato a sua taxa de conversão, você tenha todo o funil trabalhado. É aquilo, o grande erro que o e-commerce tem, acho que todo mundo que trabalha no varejo online, é pensar só no fundo do funil. Se você só pensa no fundo do funil, você em qualquer tipo de estratégia, não é só com criadores. Todas as estratégias que você fizer vão estar com problemas e você não vai ter boas taxas de conversão de fato. Você tem que pensar pontos específicos, estratégias de dividir verba ao longo dessas estratégias em todas as partes do funil. Lá no meu site, que é o passa.com.br, tem uma cobertura completa da Vidcom, onde você pode acompanhar quais foram as principais tendências, os principais pontos abordados durante todas as apresentações, como trabalhar com criadores, principalmente o que está mais crescendo agora, que é a microinfluência, né, que são os microinfluenciadores, aqueles que não têm grandes audiências, mas têm nichos muito específicos e que provavelmente pode bater muito bem com o seu nicho de negócio.